Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos estamos nos aprofundando cada dia mais nas Sagradas Escrituras, aprendendo a meditar com detalhe em tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, em tudo aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para juntos aprendermos um pouquinho mais, e eu te peço que tu me ajude a compartilhar esses estudos, deixando aqui o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, aqui no botãozinho vermelho, porque dessa forma tu me ajuda a fazer com que esses estudos, esse verdadeiro evangelho seja anunciado para as demais pessoas. Esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de textos em seus contextos. Como vocês sabem, a gente tem essa playlist em que a gente estuda detalhadamente dentro da história bíblica, dentro do acontecimento bíblico, os textos em seus contextos. Versículos aí conhecidíssimos, versículos famosos, versículos que a gente vê em todos os lugares escritos, versículos que a gente costuma repetir e ouvir muito, mas que a grande maioria das vezes não significa aquilo que parece ser, ou aquilo que a gente quer que seja, ou aquilo que as pessoas que nos ensinam querem que pareça ser, né? Então a gente já viu que não basta estar escrito na Bíblia, sendo que não se é ensinado o que realmente quer dizer aquele texto, né? Então a gente nunca pode pegar um versículo fora de contexto e inventar uma história, inventar uma fantasia, porque isso gera uma heresia, uma blasfêmia contra Deus e uma maldição, tanto para aquele que ensina, como que para aquele que aprende, porque aprende errado. Então hoje a gente vai meditar em mais um texto, né, que geralmente é tirado de seu contexto, para criar um pretexto, para criar uma história, e vocês vão ver que história é criado a partir deste textinho curtinho, mas que é tão mal interpretado por aí. Então eu quero que tu me acompanhe com a tua Bíblia, para que tu veja o texto, e depois eu vou explicar para vocês o contexto do que está acontecendo ali com Paulo, e aí vocês vão entender o quanto esse versículo é mal interpretado. Vamos lá? Romanos capítulo 3 e versículo 5. Diz assim: mas e se a nossa injustiça traz a lume, ou seja, a claridade, a justiça de Deus? Que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se eu tiver tempo para gravar tudo, eu vou gravar todo esse pedacinho aqui, senão a gente vai ficar só nos 5 mesmo, tá? Eu não sei se a minha bateria vai alcançar, porque hoje eu já gravei mais vídeos e nem a minha voz. Então, mas essa primeira parte eu faço questão de gravar hoje ainda, porque isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Quem já ouviu alguém falar desse texto? Quem já repetiu? Quem já ensinou? Mas e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Só em falar nesse sentido assim, tu já capita, né? Tu já te localiza no que eu quero dizer, né? Então, esse texto de Paulo muito se é usado no sentido de que, mas e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Então, o que significa isso? Mas e se o nosso problema, a injustiça que nós sofremos, as perseguições, as calúnias, as afrontas, as prisões, as dificuldades na nossa caminhada, se todas essas injustiças que a gente sofre for para a justiça de Deus, então que bom!
Então, que bom, que bom. Muitas vezes a gente vê pessoas usando esse versículo completamente deturpado justamente para isso, para atrair a glória para si. Para dizer, mas então se as nossas perseguições, se as nossas tribulações, se as nossas injustiças servem para a glória de Deus, para a justiça de Deus, que bom então, tá vendo? Ó, então por Deus eu sofro, eu não me importo. Hipócrita, hipocrisia falando isso. E mais ainda porque não é nada disso que está escrito aqui. Tem nada a ver com isso. Aqui não está se tratando de que a minha injustiça, o meu problema, a luta que eu passo, se a luta que eu passo, se a injustiça que eu passei, se a luta que eu enfrentei for para lá na frente trazer glória para Deus, então eu não me importo, então valeu a pena. Nada a ver. Não é isso que está escrito aqui. Vamos ver o que está escrito aqui? Diz assim, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura Deus será um Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então vamos ver, meus amores. Essa injustiça aqui, que quase sempre é interpretada como nossa luta, fomos injustiçados, fizeram isso com a gente, mas foi para a glória de Deus, porque agora a gente está vendo a grandeza de Deus, agora a gente entende porque passamos por aquela injustiça lá atrás, agora a gente entende que era porque Deus queria fazer algo grande na nossa vida. Não, aqui não está falando nada disso. Essa injustiça que está falando aqui é de pecado mesmo. É do meu e do teu pecado. Não tem nada a ver de luta, de problema que a gente enfrenta por amor a Deus. Nada a ver. Aqui tá falando mesmo de nosso pecado. Vamos falar do contexto da história? Então aqui é Paulo rebatendo alguns questionamentos com relação a salvação pela graça. Eu já falei pra vocês têm que ler Romanos e entender que Romanos é o evangelho puro, e é Paulo ensinando o evangelho da graça, a crer unicamente em Cristo e nada mais, a fazer o homem se enxergar como pecador, como injusto, como miserável que é, e Cristo, Senhor e soberano único de toda a salvação. Então aqui todo o contexto, se tu pegar lá o final do capítulo 2, todo o capítulo 2, e aqui no 3 é Paulo falando da salvação pela graça, da circuncisão do coração, que a circuncisão hoje não é mais como era do passado, como os judeus faziam na carne, agora ela é de coração e que ela é feita por Deus. Enfim, todo o contexto é Paulo falando da salvação pela graça, da salvação que é unicamente por Deus. Então aqui existe como de uma certa forma um contrincante de Paulo rebatendo estes ensinamentos dele da salvação pela graça. Então, Paulo está dizendo que ele vem falando, né, da vantagem do judeu sobre a circuncisão, enfim. Aí ele fala assim, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Paulo faz perguntas e ele mesmo se responde, porque existem pessoas ali no meio, judeus, hipócritas, fariseus, que faziam este questionamento. Então, alguém faz esse questionamento e Paulo repete essa pergunta e ele fala, acaso então, Paulo, tu tá querendo dizer o quê? Que se a nossa injustiça, o nosso pecado, faz a graça e a glória de Deus ser ainda maior, então Deus é injusto de castigar a gente.
Deus é injusto de colocar a ira dele sobre nós. Porque se o nosso pecado, quanto maior for o nosso pecado, mais a glória de Deus, mais a graça de Deus abunda, mais a graça de Deus é visível, quanto mais injusto a gente for, mais pecador, vai fazer com que a justiça de Deus, que é o plano de salvação dele, seja mais visível a todos, mas então Deus é injusto de castigar a gente com a ira dele, porque na verdade Deus deveria agradecer a gente pelo nosso pecado. Olha o absurdo do contexto deste capítulo 3. Estes judeus pecaminosos que amavam o pecado deles, querendo rebater o ensinamento da salvação pela graça, do sacrifício da cruz de Cristo, estavam querendo conduzir uma conversação no sentido de que se a injustiça, o nosso pecado, fazia com que a graça e a glória de Deus fosse maior, então que Deus era injusto em castigar a gente. Então que a gente podia continuar pecando. É isso que tu tá dizendo, Paulo? Que então se a salvação é pela graça, se a circuncisão agora não precisa mais, eu não preciso fazer nada. Não precisa, porque o contexto é falando de circuncisão. Olha, lê, medita. Não preciso mais circuncidar, a lei de Moisés. Se a circuncisão agora é pelo coração e tu tá dizendo que é Deus quem faz pela graça, então a nossa injustiça, o nosso pecado vai fazer essa graça de Deus ser muito maior. Então Deus tem que agradecer a gente pelo nosso pecado, porque quanto mais a gente pecar, mais grande ele vai ser. Olha a heresia, olha a blasfêmia, olha a conduta dessa gente, olha a maldade, a crueldade desses judeus hipócritas e fariseus. E é o que se fala por aí hoje em dia, quando falam que a graça é uma desgraça, que, então quer dizer que eu posso viver oba-oba, que se Cristo já morreu por mim, então agora eu não preciso mais fazer nada, eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Quem pensa assim, quem ensina isso, que não pode ensinar a salvação, que não pode ensinar a graça, porque a graça é uma desgraça, porque faz as pessoas pensarem assim, todas essas pessoas estão no mesmo pacote dessas aqui. E Paulo termina falando assim, olha só, e ele fala assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda por ele condenado como pecador. Olha só, esse contexto 3, quando a gente estudar Romanos, eu vou entrar profundo nisso aqui, vocês vão entender isso aqui. Mas agora aqui é pra gente rebater o versículo fora de contexto, de que se a nossa injustiça traz a justiça de Deus, que se ensina por aí, e que muitos acreditam e juram de pé junto que foram injustiçados para a glória de Deus, usam esse versículo para isso, é isso que a gente está rebatendo. Mas olha como Paulo termina, ele ainda fala assim, e essa pessoa rebate com Paulo, então quer dizer que se a nossa mentira, se eu mentir muito, vai fazer com que a verdade de Deus seja ainda mais gloriosa, então eu vou continuar mentindo. E Deus não pode me condenar por isso, ele tem que me agradecer. É isso que está escrito aqui. Olha o que Paulo fala para essas criaturas que dizem, porque se a minha injustiça faz a justiça de Deus ser maior, se o meu pecado faz Deus ser mais glorioso e mais dador de graça, olha o que Paulo fala, então a gente vai viver de qualquer jeito? Aí Paulo fala assim, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, praticamos males para que venham bens? Aí ele fala assim, a condenação desses é justa. Paulo está dizendo que aqueles que dizem que podem pecar bastante, podem mentir bastante, e acusam a gente, os que pregam o verdadeiro evangelho, de pregar libertinagem, de pregar errado, de dizer que a gente vive pela graça e que a gente não precisa fazer mais nada. Claro que não, pela salvação não. Mas quem é salvo vive uma vida digna de quem é filho de Deus, vive uma vida digna de quem é salvo. Então Paulo tá falando, esses que acusam a gente de pregar libertinagem por aí, que pode viver de qualquer jeito, a condenação desses seja justa. Estão perdidos, estão condenados, larguei de mão. Isso aqui é muito forte, gente. O contexto disso aqui é muito forte. Mas é só para ficar claro para vocês, tá? Aqui, esse texto. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos?
Só se fala até aqui, só se usa esse versículo para considerar que essa injustiça ali é algo que nós sofremos. Eu sofri uma perseguição, eu sofri uma calúnia, eu fui preso, eu fui condenado, eu fui caluniado, eu fui humilhado, mas tudo isso Deus usou para a glória dele. Então valeu a pena. Hipocrisia, mentira, engano, não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é pessoas completamente pecadoras querendo rebater Paulo da salvação pela graça, querendo colocar Deus como vilão da história, como mau caráter da história. Deus não pode julgar a gente, porque o nosso pecado, a nossa mentira vai glorificar ainda mais ele. Deus não pode jogar a ira dele sobre a gente, ele não pode nos culpar, porque isso é um favor, nós estamos fazendo um favor para ele em pecar muito, em mentir muito, em ser bastante hipócrita. Nós estamos fazendo um favor para ele deveria nos agradecer. Paulo disse: a condenação desses é justa, lago de fogo por toda a eternidade. Nunca entenderam o evangelho, amam o seu pecado. Então, meus amores, não tem nada a ver aqui com a injustiça que a gente sofre, com os problemas que a gente sofre, nada a ver com isso, nada a ver. Então, quando tu ouvir algum engraçadinho falando isso, injustiça, se a nossa injustiça for para a glória de Deus, então que bom. Aí tu já sabe que essa pessoa nunca entendeu a Bíblia, nunca meditou da maneira correta, coitada. Que Deus tenha misericórdia e ela medite de novo e ela entenda o que está escrito. Mas isso é só para aclarar para vocês um texto dentro do seu contexto verdadeiro. Vocês viram do que se trata isso? De algo muito ruim. Isso aqui é trágico, isso aqui é blasfêmia, isso aqui é heresia. E conseguiram tirar dentro de um contexto de blasfêmia, de heresia, de condenação. Paulo disse aqui, a condenação desses é justa, merecem o lago de fogo. Conseguiram tirar de um texto tão sério, tão grave, uma frase para fazer algo bom. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Aprenda a meditar na Bíblia. E vocês que estão ouvindo isso, meditem, busquem o entendimento de Deus. Conseguiram tirar de algo totalmente cruel, totalmente horrível, blasfematório, heresia. Aqui essas pessoas estão colocando em xeque o caráter de Deus, e é isso que Paulo se revolta, e é isso que eu me revolto, quando as pessoas querem colocar em xeque o caráter de Deus para se auto-justificar, para criar uma história, uma fantasia para se iludir as pessoas. Então aqui, dentro de um contexto horrível, os falsos profetas conseguem tirar um versículo de contexto e criar algo bom. Gente, pelo amor de Deus. É que nem aquele versículo lá, o primeiro vídeo que a gente fez, né? Como eu pensei, assim sucederá, como eu determinei. Dentro de um contexto completamente ruim de destruição, que Deus disse que ia destruir os inimigos de Israel, tal, de destruição. Não que seja ruim, porque destruir os inimigos de Israel é algo bom. Mas dentro de um contexto de destruição, foi lá e botou o homem no meio. Eu penso, eu aconteço, eu faço, eu determino e vai acontecer do jeito que eu quero. Exatamente a mesma coisa aqui. Dentro de um contexto, aqui sim, um contexto completamente horrível, destrutível, de condenação eterna, tiram um versículo para se autoexaltar, de dizer a injustiça que eu enfrento, que eu enfrentei, serviu para a glória de Deus. Meus amores, tá aqui na minha e tá na tua Bíblia, eu garanto para ti que tá aí. Medita e vocês vão chegar à única conclusão, à única verdade que está exposta aqui. Então está aí, mais um estudo de textos em seus contextos, e eu espero, oro ao Espírito Santo para que ele convença vocês dessas verdades. Deus abençoe vocês e até a próxima.